Oi, muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Chanel Pensador, onde procuramos refletir um pouco sobre as histórias da Bíblia Sagrada. O tema de hoje é as 12 portas de Jerusalém, a segunda parte desse estudo. Quem viu o primeiro, acompanhe este segundo. Queridos, na Bíblia a palavra porta, ela é citada ali pelo menos 300 vezes, um pouco mais de 300 vezes. O próprio Jesus Cristo diz que ele é a porta que dá acesso ao Pai. Porta quer dizer isso, entrada, acesso, permite ir, né? Porta diz sobre entrar ou sobre sair. Porta, do latim portalis, né? Do hebraico dal, do grego tira. Portas falam de decisões, vontades, escolhas. Segundo a Bíblia, as portas comumente usadas naqueles dias antigos, né, no tempo de Neemias, tinham portas de bronze, né, conforme registro no Salmo 107, tinham portas de ferro, conforme registro em Atos capítulo 12, mas também tinham portas de madeira, conforme está escrito em Neemias capítulo 3. No primeiro vídeo nós falamos das primeiras 6 portas de Jerusalém, e hoje nós daremos continuidade citando as outras 6 que ficaram faltando, né, num total de 12. Nós vamos dar os seus nomes, os significados e aplicações para nós hoje. O que essas portas de Jerusalém nos ensina hoje? Então, querido, para tanto, continue ligado. Vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto nesse segundo vídeo, ok? Antes de falar de coisa boa, eu te lembro, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite esse momento, dê lá o seu clique, se inscreva, faça parte do canal Chanel Pensador, e eu ainda te desafio em 3 segundos, você dá o seu joinha, você tocar o sininho e também compartilhar esse vídeo, ok? Fica aí então a dica e esse desafio para você. Amados, as 12 portas de Jerusalém e suas grandes lições para nós hoje servem de um alerta também para o futuro. Hoje só existe 8 dessas 12 portas e até os seus nomes foram mudados, não são os nomes originais. Eram nessas portas que se resolviam tudo. Conversas, passatempos, negócios, diversões, processos e até mesmo as leituras da lei eram feitas diante dessas portas. Era assim porque naquele tempo, né, na Palestina antiga, não existiam praças como a gente tem hoje em toda a cidade, onde as pessoas se aglomeram, festejam, conversam, né? Naquele tempo não tinha. Então o termo remete à palavra raiz, plateia, né? Que significa alargamento. Então, a raiz da palavra praça, plateia, que significa alargamento. E a origem desse espaço, alargamento ou praça, segundo os historiadores, veio da Grécia Antiga. Ok? Naquela época do surgimento do pensamento filosófico, era necessário um lugar para reuniões, né, para se comentar pensamentos, para se falar, citar poesias, para que juntos pudessem tomar decisões, conversar, promover momentos de reflexões. Então, na áurea dos pensamentos filosóficos, aí se surgiu a plateia, o alargamento de um espaço que futuramente ficou denominado praça. Mas isso é uma outra história. Agora nós iremos dar continuidade sobre as curiosidades das portas de Jerusalém, seus ensinos e as aplicações para nós hoje, ok? No vídeo primeiro, se você acompanhou, se você não acompanhou, depois dê uma olhadinha. No primeiro vídeo nós falamos da porta das ovelhas, a porta dos peixes, porta velha, a porta do vale, a porta do monturo e também a porta da fonte. Daremos continuidade então com a 7ª porta da cidade de Jerusalém. E a 7ª porta é a porta do pátio do cárcere. O que significa isso? Significa sofrimento e perseguição.
Neemias capítulo 3, versículo 31, está escrito assim: depois dele reparou Malaquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta, da guarda até o eirado da esquina da porta do pátio. Representa, queridos, essa porta, a pressão, aqueles que seguem a palavra de Deus, que foram oprimidos, perseguidos. Eu creio, amados, que a pior prisão que pode existir, é aquela que a gente pensa, que não está preso. É aquela que dá uma falsa impressão da liberdade, de autocontrole, da satisfação, mas que no fundo te domina, te bloqueia, não te deixa feliz, te deixa enclausurado. Esse cárcere, essa prisão subterrânea que havia em Jerusalém, nesse pátio que levava o seu nome, os detentos saíam para caminhar e pegar sol. Eles tinham que passar por essa porta, a porta do pátio do cárcere. Eles tinham que passar ali. Esse pátio era do cárcere da prisão, a qual o profeta Jeremias também esteve preso. Você vê registro disso lá no capítulo 32, versículo 2 do livro de Jeremias. A religiosidade daqueles judeus que creram em Jesus não lhe permitia enxergar que eles estavam presos em seus próprios pecados. Então essa porta traz uma alusão de quê? De prisão, de perseguição, mas que há libertação, porque porta tanto a entrada como saída. Aquela situação que a tua mente diz, você é livre para fazer o que quiser, e você muitas vezes se torna escravo do que você não percebe. Tem gente que é escravo, por exemplo, do dinheiro, tem gente que é escravo da comida, tem gente que é escravo do sexo, vive em pornografia, vive em masturbações. Nós temos até um vídeo no canal sobre pornografia, o perigo que isso causa em todas as áreas da vida, Gente que é escravo do seu corpo, da inveja, da ambição, da ganância. Gente que vive nessas prisões e precisam de libertação. E o grande problema é que essas prisões, elas são disfarçadas com uma falsa liberdade. Você acha que está livre para fazer essas coisas, mas cada vez mais você está sendo aprisionado, sendo escravo dessas coisas aí. Grande problema é que essas prisões disfarçam e você, sem discernimento, se aprisiona cada vez mais. Aí você diz, eu sou livre para fazer o que eu quero, eu sou livre para sentir prazer, eu sou livre para me satisfazer, eu sou livre para curtir a vida enquanto estou vivo. E lá no fundo, você é um escravo dos seus próprios desejos. Na verdade, querido, quando você percebe que está preso, geralmente é quando você já está vivendo as consequências dessa prisão. É quando essa prisão você já está tão no fundo do calabouço que você vai percebendo uma escuridão em sua volta. Mas aí você já está no fundo do poço da prisão. Precisa de libertação. Ok? Então essa porta, a porta do pátio do cárcere, ela nos traz lições de que ainda há esperança. Você pode se libertar, você pode passar por essa porta e ver o sol e se sentir livre, mas você tem que tomar uma iniciativa, ok? Essa é a 7ª porta. A 8ª porta é a porta chamada Porta das Águas. Significa o quê? Porção de herança dobrada. Neemias capítulo 3, versículo 26, olha o que diz. E os servos do templo que moravam em Ofel fizeram os reparos até a frente do portão das águas, na direção do leste, até a torre alta. Se lermos também Neemias no capítulo 12, versículo 39, diz: e desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha. Essa é a última porta a ser mencionada no livro de Neemias, a porta das águas. A porta das águas, ela ficava próxima à porta da fonte. A cidade naquele tempo não tinha água encanada. Todos os dias as pessoas precisavam ir buscar água suficiente para a sua família, mas era uma busca diária.
A porta das águas, ela foi restaurada pelos servos do templo e essa porta foi consagrada totalmente a Deus. Havia torres perto da porta das águas, porque ali estava a principal riqueza da cidade, que os inimigos, se tomassem, tiraria seu sustento dali e enfraqueceria o povo. Percebe? Entrando pela porta das águas, a fonte estava ali. Se alguém fosse sitiar ou invadir Jerusalém, ia primeiro por ali, porque a fonte de abastecimento da cidade. Próximo à porta das águas, lá no capítulo 8, Neemias reuniu o povo para ler as escrituras, né? E também por onde o povo subiu para consagrar os muros de Jerusalém. Isso está registrado em Neemias capítulo 12. Queridos, a porta das águas representa a palavra de Deus, que nos lava, que nos limpa, que nos purifica de todo o mal, nos sacia com a verdade através do Espírito Santo. Essa porta simboliza limpeza, purificação, lavar com o lavar regenerador de Cristo Jesus. Como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 26, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água da palavra. Tudo o que existe, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Olha o que está escrito: os céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus. Purificação. Por isso, essa porta representa a palavra que lava, que purifica, que limpa. Precisamos deixar a palavra de Deus lavar a nossa vida, purificar a nossa mente, os nossos olhos, o que falamos, o que ouvimos, o que fazemos. A palavra de Deus, ela limpa, ela purifica, ela torna limpo. Certo? Então, a porta das águas vai simbolizar para nós uma purificação, uma limpeza através da palavra de Deus. Jesus é essa água viva. E nós conhecemos a purificação da água viva chamada Jesus através da palavra de Deus. Ok? Uma nona porta de Jerusalém é a porta da guarda. Ela tem um outro nome, é a porta Mifsade. A porta Mifsade significa atribuição ou vigilância. Neemias capítulo 3, versículo 31, diz assim: depois dele, Malquias, filho de um ourives, fez os reparos até a casa do servo do templo, dos mercadores, e fez isso de frente ao portão da guarda, até o terraço da esquina, a porta ou portão da guarda. Essa porta foi a 10ª e última porta a ser restaurada nos muros de Jerusalém. A porta da guarda ficava no local onde os soldados se reuniam como um quartel, e ali eles se distribuíam para proteger as demais portas ou torres da cidade. Próximo também havia um pátio do cárcere onde ficavam os prisioneiros. Quando a muralha restaurada de Jerusalém foi consagrada, uma parte do povo caminhou sobre esse portão, a muralha onde estava essa porta da guarda, né, para fazer louvores a Deus. Isso está em Neemias 12. A porta da guarda representa a vigilância que precisamos ter em nossas vidas, ficar sempre atentos na presença do Senhor. É ali onde os guardas se reuniam, eles vigiavam e se dispunham a dividir tarefas para proteger toda a cidade de Jerusalém. Atentos, vigilantes. Essa porta nos chama a atenção. Vigie, ore, porque Deus nos protege, mas o inimigo está ali, sagazmente esperando uma brechinha para nos derrubar. Então vigie, meu querido, né? Sujeitai-vos a Deus, né? Resista ao diabo e ele vai fugir de vós, mas você tem que estar vigilante. Uma das coisas que precisamos estar muito vigilantes, por exemplo, a porta dos nossos lábios. O que a gente fala pode proferir bênçãos ou pode proferir maldições.
Vigia a porta da nossa boca, ó Deus, para o que falarmos e as pessoas ouvirem se torne bênção para a gente e para quem ouve. No Salmo 141, versículo 3, está escrito: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Vamos fazer da oração do salmista a nossa também. Vigiar os nossos lábios. Quanta gente fofoqueira dentro da igreja, quanta gente fofoqueira na sociedade, quanta gente que pega a verdade e transforma em mentira, não apura os fatos, boca maldita, quanto que a gente vê por aí. Meu querido, se você teme a Deus, peça a Deus que lhe dê sabedoria para você vigiar sua boca, os seus lábios, para você não pecar contra Deus com o que você fala. Devemos nos colocar como atalaias, sermos vigilantes, mas antes vigiar o que a gente faz, fala, pensa. Vigie sempre as portas de entrada da tua vida, as portas de saída da tua vida. Vigie o teu testemunho, a tua conduta. Então, a porta da guarda nos traz lições de quê? Vigilância. Vigie. A 10ª porta de Jerusalém é chamada a Porta dos Cavalos. Significa o quê? Batalhas. Neemias capítulo 3, versículo 28. Para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua casa. A porta ou portão dos cavalos era o local onde o exército entrava na cidade, onde o exército se organizava para sair em batalhas. Tudo que acontecia em relação ao exército, essa porta era o ponto. A porta dos cavalos, ela foi restaurada pelos sacerdotes que abençoaram Jerusalém no lugar da vitória. Os cavalos também eram usados para levar a carga e tudo que era pesado, né, para uma batalha. Quando eles iam para a batalha, eles levavam munição, alimento, medicamento. Então, os cavalos levavam essa carga. E naquela porta chamada Porta dos Cavalos, imagina um número intenso de cavalos e cavaleiros ali. Então, essa porta representa a arrumação, a organização do exército e o peso que os cavalos levavam. A porta dos cavalos representa as batalhas que enfrentamos em nossa vida e todo o peso que carregamos dia a dia. Por isso devemos levar o fardo que Jesus nos deu, lá em Mateus capítulo 11. Também agradecendo e dizendo como salmista, no Salmo 68, versículo 19. O salmista diz assim: bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Aleluia. Então essa porta representa o quê? Batalhas, fardo pesado, mas Deus está sempre conosco. A palavra de Deus não diz que não teremos batalhas, mas que o Senhor sempre estará conosco nessas batalhas, nos concedendo vitória. A palavra de Deus diz que ser cristão não nos isenta das lutas da vida. Pelo contrário, teremos lutas, mas a diferença é que nós estaremos com o Senhor dos exércitos conosco. Como esteve com Moisés, como esteve com Josué, como esteve com todos os patriarcas, com os profetas, com os apóstolos, Ele está conosco também. Então, querido, busque a vitória em todas as suas batalhas, em o nome do Senhor dos exércitos. Ok? A 11ª porta de Jerusalém é a porta oriental, ou também chamada a porta leste. Essa porta significa profecia. Neemias capítulo 3, versículo 29. Depois dele, Zadok, filho de Imer, reparou em frente à sua casa. E depois dele, Samaías, filho de Secanias, guarda da porta leste, reparou o trecho seguinte. A porta oriental ficava próxima ao templo,
como você vê registro disso lá em 2 Crônicas, no capítulo 31, versículo 14. Acredita-se, querido, que foi esta porta que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, conforme registro lá em Mateus 21. Foi na porta oriental, a porta leste. No capítulo 10, versículo 19 do livro do profeta Ezequiel, Ezequiel viu os querubins perto da porta oriental. Aí então, no capítulo 44, ele profetizou. Olha o que Ezequias disse. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me, por que, Senhor, Deus de Israel, entrou por ela? Por isso permanecerá fechada. Hoje, quando se contempla os muros de Jerusalém de frente ao Monte das Oliveiras, pode-se ver uma grande porta fechada, como você vê aí, né, nessa foto aí na tela, né, do seu aparelho. Essa porta aí é a porta fechada, provavelmente a porta que Jesus entrou montado no jumentinho. Certo? Provavelmente era um outro formato no templo de Neemias. Ela foi reformulada aí, mas foi essa entrada, porta oriental. E é uma porta profética. Tem profecia, né, em Apocalipse a despeito dessa porta. Zacarias capítulo 14, versículo 4 diz que existem profecias também relacionadas ao Messias nesse local aí. Foi um dos lugares mais frequentados por Jesus em Jerusalém, foi essa porta oriental. Então ela tem aí a sua profecia embutida nela, os seus mistérios. Quando Jesus subiu aos céus, estava de frente para essa porta no Monte das Oliveiras, como podemos ler registro em Atos capítulo 1, versículo 12. A porta do Oriente é chamada hoje de Porta Dourada. Botaram esse nome porque as pedras da muralha refletem o sol, aí dá um brilho espetacular naquela porta, né? Porque ela está fechada de pedra, então o sol bate, dá um brilho, é bem bonito. Aí colocaram o nome de hoje Porta Dourada. Os muçulmanos que invadiram Jerusalém fizeram um cemitério, né, neste lado da cidade, no lado de fora dos muros, de frente a essa porta. É por isso que os judeus a fecharam, né, por considerar um lugar impuro. Então veja, porta fechada e de frente um cemitério. Essa porta representa a profecia e o cumprimento da palavra de Deus. Todas as promessas do Senhor são para a nossa vida. Recebemos do Senhor as palavras proféticas para as nossas vidas. E por fim, queridos, nós vamos falar da última porta, a 12ª porta, a porta de Efraim, que significa fruto dobrado. Neemias capítulo 8, versículo 16, diz assim: saiu, pois, o povo e os trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos seus átrios da casa de Deus, na praça, na frente da porta da água, ou a porta de Efraim, de frente à porta de Efraim. A porta de Efraim é a última porta a ser restaurada em Jerusalém. Pode também ser identificada com outros nomes. Você pode, se for pesquisar, você vai achar porta do meio, ou porta da esquina, ou talvez em algum outro estudo que você achar, você vai encontrar o nome primeira porta, e em uns estudos mais recentes, a porta do jardim. Ela leva esses nomes aí. Mas naquele tempo, no tempo de Neemias, era a porta de Efraim. Efraim, esse nome é o nome do segundo filho de José, mas recebeu a bênção de Jacó como se fora o seu primogênito. Seu nome significa um indicativo de porção dobrada, né? Herança ou mesmo porção frutífera. Temos outro significado advindo da raiz dessa palavra, como por exemplo, duplo monte de cinzas, né? Tem uma tradução que traz esse significado aí. Mas tem um outro significado que diz: eu serei duplamente frutífero. Traz um significado da palavra Efraim. Queridos, uma lição prática que podemos aprender com isso é que quando falhamos em agir de acordo com os princípios da palavra de Deus, nós saímos das veredas antigas
Existe sempre um caminho de volta através do arrependimento, o retorno que é baseado na obra do Calvário. Há sempre um ponto de restauração, há sempre um recomeço. Observe que Neemias, no capítulo 12, versículo 39, diz que esta porta nos leva de volta à porta das ovelhas. O caminho que levava indicava isso, lembrando-nos que há sempre perdão e restauração como resultado de sacrifício ou do sacrifício do Cordeiro. Oséias, já no capítulo 4, versículo 17, ele diz: Efraim está entregue a ídolos, deixai-o. Porém, havia uma porta para retorno, para Efraim se restaurar, ter arrependimento, retornar ao caminho certo, mas não foi isso aí. Ok, meus queridos? Concluindo então o nosso estudo sobre as portas de Jerusalém. No Salmo 122, versículo 2 está escrito: Pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Queridos, os muros atuais de Jerusalém e sua forma são do período da ocupação dos turcos otomanos. Hoje existe apenas 8 portas na cidade, porém com outros nomes, né? Hoje os nomes que elas levam: Porta Nova, a Porta de Damasco, a Porta de Herodes, a Porta de Santo Estevão, a Porta Dourada. Lembra que é aquela porta oriental onde está fechada, tem um cemitério na frente? A Porta de Sião, a Porta dos Mouros e a Porta de Jafa. Hoje existe só essas 8 com nomes diferentes. Porém, queridos, é bom notar que em Apocalipse capítulo 21, versículos de 12 a 21, a Bíblia diz que a cidade santa de Jerusalém celestial, ela terá 12 portas, pois essas vão representar também as 12 tribos de Israel. Assim como as portas de Jerusalém foram restauradas, as entradas de nossas vidas precisam ser cuidadas e protegidas para que nenhum mal entre e tudo que não for de Deus deve sair. Então, queridos, esse estudo nos mostra que devemos cuidar das nossas vidas, fechando as portas para o mal, abrindo as portas para a palavra de Deus. É o foco desse estudo. Abre e fecha. Abre para o bem, fecha para o mal. Cuidemos das nossas vidas. Cuidemos das portas espirituais da nossa vida. Cuidemos da nossa alma. Que Deus nos abençoe e que essa palavra tenha fortificado mais, alicerçado, né, a tua fé. Que Deus te abençoe. Continue ligado em nosso canal, se inscreva e curta outros vídeos, né, de estudos